Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de ciências nós vamos iniciar o capítulo 1 com o título Conhecendo as Plantas. Vamos lá? As partes das plantas. Agora então nós vamos ver quais são as partes que formam a estrutura das plantas e vamos detalhar na próxima tela cada uma dessas partes. A planta então, ela é formada, ela vem, da semente e ela tem a raiz na sua estrutura, o caule, as frutas, as folhas e as flores. Mas será que todas as plantas têm essa estrutura? Vamos então continuar para a gente poder descobrir essa resposta. Qual é a função de cada parte das plantas? As plantas estão muito presentes no dia a dia. Você já deve ter percebido que elas podem ser muito diferentes, mas a maioria das plantas é composta de raízes, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Observe a imagem da macieira e descubra a função de cada uma dessas partes das plantas. Então, nós vamos começar pelas raízes. Além de ajudarem as plantas a se fixarem no solo, as raízes também são muito importantes porque absorvem a terra, água e nutrientes de que a planta precisa para se desenvolver e sobreviver. Então, gente, a raiz é ela que mantém a planta viva, né? E ela que mantém a planta fixada na terra. Ela que segura a planta na terra. E a raiz, quando chove, quando a gente molha um vasinho, que a gente tem em casa, a água, ela é puxada. Eu já expliquei para vocês, é como se as raízes fossem canudinhos. Elas chupam essa água da terra e tiram também da terra os nutrientes, que a planta precisa para poder crescer forte e saudável. Vamos passar agora para o caule. O caule inclui tanto o tronco quanto os galhos de uma planta. Ele sustenta folhas, flores e frutos e é fundamental para que a água e os nutrientes absorvidos no solo pela raiz sejam transportados até essas estruturas. Então, se eu expliquei para vocês que a raiz é como se fosse um canudinho, que ela suga da terra os nutrientes e a água, o caule é como se fosse uma estradinha que leva essa água e os nutrientes retirados do solo para as outras partes da planta, para as folhas, para as flores, para os frutos. Então, ele é o caminho, tá? O caule é o caminho. Vamos passar agora para as folhas. As folhas são muito importantes, pois elas são as principais responsáveis por produzir o alimento das plantas. Para isso, elas usam, entre outros recursos, luz do sol e água. No próximo capítulo, você estudará em detalhes como isso acontece. Então, a folha é que capta, gente, a luz solar, tá? E a água que o caule leva até ela, e aí ela faz a fabricação do alimento da planta, tá? Então, ela que produz o alimento para a planta. E as folhas também são responsáveis pela respiração da planta, tá? Agora vamos falar das flores. As flores são as estruturas que darão origem aos frutos. Então, se não houver flores, não vai haver frutos, tá? Nenhuma planta frutífera, que são as plantas que produzem frutos, elas não conseguem produzir os frutos se antes elas não produzirem flores, tá? Nós estamos agora em agosto, se vocês observarem as mangueiras, os pezinhos de manga, elas estão cheias de florzinhas brancas. Essas florzinhas, se tem muitas florzinhas e se não chover muito, não ventar e essas florzinhas não caírem, quer dizer que vai ter muito fruto, vai ter muita manga, tá? Agora vamos falar dos frutos. Os frutos possuem uma semente no interior e são responsáveis por protegê-la e fornecer-lhe nutrientes para que se desenvolva. Então, gente, dentro do fruto tem a semente. E o que essa semente o que ela é? Ela é uma nova planta, Então, o fruto protege essa semente. Por isso que a semente fica dentro do fruto,
para ficar bem protegido. E o fruto fornece nutrientes para essa semente, tá? Para ela se desenvolver. E por último, nós vamos falar dessa semente que fica dentro do fruto. A semente é parte da planta que, quando se desenvolve, dá origem a uma nova planta. Então, é como se fossem os filhotinhos, né, da planta. Eu já expliquei para vocês que algumas plantas, as plantas que dão frutos, né, a semente fica dentro do fruto e vai gerar uma nova planta. E as plantas que não dão frutos, eu expliquei para vocês que os filhotinhos são aqueles brotinhos, né, que nascem pertinho ali do caule principal. Então, vamos continuar, pessoal. Todas as plantas têm a mesma estrutura? Todas as plantas são iguais? A maioria das plantas apresenta todas as partes que nós já estudamos, mas existem algumas que são diferentes. Os pinheiros, por exemplo, que nós estamos vendo na imagem, eles apresentam raízes, caule, folhas e sementes, mas eles não têm flores nem frutos, tá? As araucárias são um tipo de pinheiro comum no sul e no sudeste do Brasil. A semente dessa árvore, o pinhão, é muito consumida, principalmente na época das festas juninas. É um erro muito comum chamar a pinha de flor, mas é importante lembrar que os pinheiros não possuem flor. Então, gente, a pinha não é uma flor, ela é a semente, tá? Então, essa planta, né, elas têm caule, raiz, folha, e da folha já sai ali a semente. Não tem fruto e nem flor, tá? E para finalizar, nós vamos ver que além das araucárias, né, dos pinheiros que não têm flores e nem frutos, nós vamos ver que os musgos e as samambaias também são plantas diferentes. Elas não têm flores, não têm frutos e não têm sementes, tá? As samambaias, elas têm raízes, caules e folhas, mas não têm flor, nem fruto, nem semente. E os musgos, que é esse grudadinho aí na pedra, né, que a gente já estudou sobre ele, eles não apresentam nenhuma dessas partes. Eles têm uma outra estrutura parecida que realizam as mesmas funções das outras partes das plantas que nós estudamos, mas eles recebem outros nomes. Eles são chamados de rizóides, cauloides e filóides. Então, são diferentes. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós introduzimos esse assunto a respeito das plantas e suas partes, a estrutura das plantas. Espero que vocês tenham gostado e agora nós iremos para a plataforma realizar as atividades referentes a esse assunto. Um abraço e até a próxima aula.